Oi! Mais uma vez, muito tempo que a gente não se vê. Estamos aqui de volta no Papo Teológico, hoje conversando um pouco sobre direção espiritual. O que é, para que serve? Eu preciso? Parece que está na moda agora, está voltando a moda das pessoas dizerem: meu diretor espiritual me disse isso, meu diretor espiritual me disse aquilo. E muita gente não sabe nem o que é direção espiritual, para que serve isso. Então, primeira pergunta que eu faria, né, e tentaria responder com você. Todo mundo, todo católico precisa de ter um diretor espiritual? Resposta bem clara: não. Diretor espiritual não é para todos. Nem todo mundo precisa de ter um diretor espiritual. Direção espiritual é para quem quer avançar na vida espiritual mais profunda, principalmente na oração mental. Portanto, se um católico está bem, satisfeito com a oração vocal quer dizer o terço, novenas, devoções, que são muito boas, e ele está satisfeito com isso, isso está nutrindo a sua alma e está o ajudando a crescer em busca da santidade. Então basta ter um bom confessor. Então não é necessário um diretor espiritual nesse caso, né? Então aí o próprio confessor, escolha um confessor, né, que você se confesse regularmente. A igreja diz, né, pelo menos uma vez por ano, mas esse pelo menos uma vez por ano é o básico do básico do básico. Quem não cumpre isso está em pecado grave, né? Mas quem quer ter uma vida espiritual, uma vida interior, uma vez por ano é pouquíssimo, né? Porque nós não cometemos pecados mortais só uma vez por ano. Então, uma regularidade maior. 2 em 2 meses? Uma vez por mês? 15 em 15 dias? Depende se você está tendo mais ou menos dificuldade de vencer, por exemplo, um pecadinho de estimação ou um pecado grave, né, um vício que você não consegue se livrar, do qual você não consegue se livrar, etc. Então, para a grande maioria dos católicos, não é necessário diretor espiritual, basta ter oração vocal, um pouco de oração silenciosa e, enfim, ter um bom confessor. É importante procurar um bom confessor, né? Se você vai a um padre, né, a um sacerdote, que tudo que você se confessa, se você aprendeu no catecismo, está escrito na doutrina da igreja que é pecado, se o padre diz, não, isso não é pecado, fuja desse padre, que ele não está seguindo a orientação da igreja, né? Por exemplo, um jovem que está tendo relações sexuais com a namorada, com o namorado. Se ele vai confessar e o padre diz, não, isso não é pecado, pode continuar fazendo, pode continuar comungando, eu aconselho você procurar outro padre, porque esse padre não está cumprindo o seu dever, que é passar a doutrina da igreja e não sua opinião, o seu achismo, né? Bom, se você sente que quer dar um passo a mais na sua vida espiritual, né? Você já passou por essa fase aí da oração vocal, devocional, e você quer algo mais profundo. Você quer ter oração mental. O que é oração mental? É quando você silencia diante de Deus e conversa apenas mentalmente com Deus, para além das palavras, né? Oração vocal, eu esqueci de mencionar, também está incluída a oração do tipo carismático, por exemplo, né? Em que você fala, você precisa de palavras, sim, Senhor Jesus, sim, Senhor Jesus. É o nível da oração vocal. Um nível mais profundo é a oração mental, em que você silencia e procura ouvir mais do que falar. Então pode ser pela leitura orante da Bíblia, que nós chamamos tradicionalmente de Lectio Divina, né? Você lê, relê, rumina um trecho da palavra de Deus, ou o evangelho do dia, ou alguma coisa assim, ou uma leitura contínua, ou uma leitura espiritual, uma vida de um santo, um texto de um santo, etc. E você depois medita sobre aquele texto, né? Conversa com Deus sobre aquele texto. Você quer realmente dar um passo a mais, você quer avançar um pouco mais na vida ascética, né? A vida ascética é o primeiro grau da vida espiritual, para chegar até a vida mística, né, que os grandes santos chegaram. Então, se você precisa, se você sente necessidade de ter esse aprofundamento, né, mesmo que você, no momento, não consiga ficar meia hora em silêncio completo diante do sacrário,
ou no seu quarto, como disse Nosso Senhor, né? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai que vê o que está oculto, né? Se você, mesmo que você tenha dificuldade, mas você sente necessidade de chegar lá, procurar um bom diretor espiritual ajuda muito, é muito importante. Um outro tipo de pessoas que precisam de um diretor espiritual, convém que tenha. Quem está em discernimento. Por exemplo, um discernimento vocacional. Você não discerniu ainda qual é a sua vocação, a que Deus te chama, se é o sacerdócio, a vida religiosa ou o matrimônio, ou mesmo se você já entendeu que a sua vocação é o matrimônio, mas está discernindo se essa pessoa é a pessoa com quem você deve se casar ou não, né? Ou uma questão profissional, se você deve ou não deve tomar tal decisão em relação à sua profissão, convém buscar a ajuda de um diretor espiritual. Alguém que vai ser um companheiro na sua caminhada e um mestre, né? Nós sabemos que nós não somos bons conselheiros para nós próprios. Nós precisamos de alguém que veja de fora a nossa situação e nos ajude a ter mais objetividade, né? Então, só mesmo alguém que está num nível muito avançado, né, de vida espiritual, como Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, né, que chegou num ponto, ainda tão jovem, mas chegou num ponto de vida contemplativa, como monja, que dizia: o meu diretor espiritual realmente é o Evangelho, que eu leio o dia inteiro. Ela levava sempre dentro do seu hábito assim um livrinho com os evangelhos e ela procurava colocar em prática cada página que ela lia. Era o diretor espiritual dela. Mas nós que estamos longe disso, né? Precisamos então, se quisermos ter uma vida mais profunda de espiritualidade, precisamos ter um diretor espiritual. Todo sacerdote, por exemplo, deve ter um diretor espiritual. O nosso diretório diz isso, né? Não é, portanto, para nós padres, para um religioso, uma religiosa, né? Um irmão, um frade, um monge, não é opcional, né? É necessário, né? Para quem tem uma vida consagrada, específica na igreja, né? É necessário ter um diretor espiritual. Para que serve um diretor espiritual? O que se deve dizer a um diretor espiritual? Primeira coisa que nós devemos ter em mente: não devemos confundir direção espiritual com terapia e nem com o que está na moda agora, o tal do coaching, né? Que é o aconselhamento, né? Tem gente que também não sabe a diferença entre direção espiritual e confissão. São três coisas diferentes. Uma coisa é a confissão, o sacramento da penitência, que é objetivo e que é uma fala curta, você não precisa ficar demorando muito com o padre. Uma coisa um pouco mais prolongada é um aconselhamento. Aconselhamento é pontual, né, que é o tal do coaching. Eu estou com essa dúvida, eu vim aqui, padre, hoje, porque eu preciso que o senhor me ajude a entender melhor essa situação. Pronto, resolvi a situação, tchau, não preciso mais. Direção espiritual é um outro nível, um terceiro grau, vamos dizer assim, em que há uma regularidade. Você combina de encontrar com seu diretor espiritual. Hoje é possível até virtualmente, né? Por exemplo, o meu diretor espiritual, eu não consigo, por causa da distância, eu não encontro fisicamente. A gente se fala pela internet, por vídeo. Direção espiritual não tem problema. Confissão não pode. Aí, nesse caso, eu saio perdendo porque eu não posso me confessar com o meu diretor espiritual, que é o mais aconselhável, né? Aí, paciência, eu procuro um outro sacerdote para me confessar e tenho conversas regulares com o meu diretor espiritual, que não convém passar de um mês. Em alguns momentos da vida, talvez de 15 em 15 dias, né? Em períodos de crise, em períodos em que eu preciso desabafar alguma coisa, com mais frequência. Mas não deve passar de uma vez por mês, porque senão realmente a gente vai perdendo, né, o fio da meada da vida espiritual. Quem quer ter vida espiritual, quem quer ter diretor espiritual, tem que ter vida espiritual. Portanto, tem que ter um momento diário de oração, de conversa com Deus, em que trate com Deus como um amigo fala ao amigo sobre questões espirituais, sobre a sua vida espiritual. Quando eu falo vida espiritual, não é só dificuldade para rezar, não. Né? Não podemos limitar a direção espiritual à técnica oracional. Né? O diretor espiritual não serve só para me ajudar a rezar, para vencer a aridez. O diretor espiritual também serve
e principalmente serve na minha busca pela santidade. Então, se alguém não quer ser santo, não deve ter um diretor espiritual. Porque direção espiritual serve para quem está buscando a santidade. Se alguém está num pecado mortal e não quer romper o pecado mortal, e vai continuar, sabe que é um vício, mas diz, eu não vou mudar, então não adianta a direção espiritual, vai ficar perdendo tempo. O seu tempo e o tempo do padre que te acompanha. Né? É para quem realmente está com sinceridade buscando ser santo, apesar da sua fraqueza, da sua miséria. Né? Tem que haver um sincero desejo de santidade. Né? Direção espiritual vai nos ajudar a desenvolver virtudes, a treinar, exercitar virtudes. É como alguém que quer participar das Olimpíadas. Você quer concorrer às Olimpíadas daqui a 4 anos? Você tem que começar o mais rápido possível a treinar. E todo atleta que se preze tem que ter um técnico, um coach, né, que vai ajudar, que vai acompanhar o seu tempo, vai medir o seu tempo para ver se você está correndo bem, vai ver a sua dieta, vai te ajudar a ter o foco. Né? A mesma coisa que nós fazemos no atletismo, no esporte, nós devemos fazer na direção espiritual. Eu preciso adquirir essa virtude. Eu preciso crescer, por exemplo, na humildade. Ou preciso vencer o vício da mentira, da fofoca. Ou então eu preciso romper com a pornografia, com a masturbação. Eu preciso tirar do meu pensamento, né, esses pensamentos ruins e tal. Então, eu tenho que ter uma meta, eu sei o que eu preciso, eu quero ou adquirir essa virtude ou vencer esse vício. O meu diretor espiritual vai ser um amigo com quem eu partilho, né? Eu falo das minhas dificuldades e ele vai me incentivar, me aconselhar, me corrigir, me proibir se for o caso. Né? Um exemplo claro, né? A passagem de Santa Teresa de Jesus, né? Santa Teresa d'Ávila, em que ela leu a história de uma santa do seu tempo que fazia penitências muito grandes, muito profundas. E ela queria praticar aquelas penitências. E ela levou para o seu diretor espiritual. Ela queria fazer tal mortificação, tal penitência. O diretor proibiu. Disse não. Ela, no início, queria desobedecer. Ela foi tentada a desobedecer o diretor espiritual. Então Deus, Nosso Senhor, apareceu a ela, né? Ela tinha visões de Nosso Senhor. E Deus falou, olha, a penitência me agrada, mas me agrada mais a obediência ao diretor espiritual. E aí ela entendeu, então, que precisava obedecer. Mesmo que no momento ela achasse que o diretor estava sendo imprudente, não estava dando uma boa orientação. Mas se ela se confiou, né, ela confia na graça de Estado, né, ela reza pelo diretor espiritual, ela pede que o Espírito Santo conduza o diretor espiritual. Então ela tem que dar um voto de confiança. É muito comum a gente ver, né, quando um padre é nomeado bispo pelo Santo Padre, né, recebe a ligação do núncio apostólico, então é de bom tom que o candidato, né, o eleito, diga assim, antes de responder ao Papa, eu preciso conversar com o meu diretor espiritual. Né? Olha que coisa interessante. Mas o Papa está pedindo. Sim, o Papa está pedindo. Mas eu devo obedecer tanto ao Papa quanto eu devo obedecer aos conselhos do meu diretor espiritual, porque ele é que me conhece pessoalmente. O Papa não me conhece. O Papa não sabe das minhas lutas, das minhas fraquezas. Né? Então eu devo ir primeiro ouvir o diretor espiritual. E pode acontecer que o diretor espiritual diga, olha, diga não aceite. Ou então, vamos falar de uma coisa mais simples. Uma transferência para tal lugar, um envio para estudar. Se o diretor espiritual, que me acompanha há tantos anos, disser, não convém ir, né, é mais prudente eu obedecer ao meu diretor espiritual. Nós temos na vida dos santos, basta ler as agiografias, né, as biografias dos santos, nós temos vários casos de santos que quiseram fazer grandes coisas, santíssimas coisas, mas o diretor espiritual desaconselhou e eles obedeceram. E depois viram que foi melhor obedecer ao diretor espiritual. Certo? O grande São Francisco de Sales, que é um grande diretor espiritual, né, ele escreveu esse livro, Filoteia, né, Introdução à Vida Devota, que é um outro título desse livro, ele escreveu para uma orientanda dele,
a quem ele chama de Filoteia, quer dizer, amiga de Deus, né? Um pseudônimo. Ele diz, logo no início, né, no livro 1, no capítulo 4, ele diz assim: em tudo que fazemos, só temos certeza de estar fazendo a vontade de Deus, enquanto não nos apartamos daquela obediência submissa que os santos tanto encomendaram e praticaram tão fielmente. Se tens vontade sincera de entrar nas veredas da devoção, procura um guia sábio e prático que te conduza. Esta é a advertência mais necessária e importante. Santa Teresa d'Ávila, de novo, né, ela orienta: o ideal é que o seu diretor espiritual seja um homem sábio e santo. Se você não encontrar os dois, então pelo menos um que seja sábio. Mesmo que ele não seja santo, mas que seja sábio. São João da Cruz dá, né, essa orientação de que nós devemos buscar num diretor espiritual essas 3 qualidades. Aí para nós, né, sacerdotes, isso serve mais claramente, porque nós devemos procurar desenvolver essas 3 qualidades, porque nossa missão, né, tem que estar disponível, nós temos que estar disponíveis para a direção espiritual quando nos pedem. Faz parte do nosso ministério. Então, as 3 qualidades de um bom diretor espiritual. Primeiro, ciência. Tem que ser um sacerdote que conhece profundamente a doutrina, né? Tanto a doutrina dogmática da igreja, que não tenha erros de doutrina, né? Não tenha heresias, quanto a doutrina moral. Não pode ser alguém que eu acho que isso aqui não é pecado. Não, a igreja disse que é pecado, eu não posso achar o contrário. Eu não posso achar. Eu tenho que ser fiel ao que a igreja me pede. A igreja ensina. O sacerdote tem que ser um bom anunciador da revelação, do depósito da fé, né? Então, ciência. Alguém que conhece a vida espiritual, conhece a doutrina da igreja, conhece a moral católica. Segundo, um homem que tenha discernimento. Discernimento, o que quer dizer discernimento? Quer dizer alguém que saiba, que conheça os temperamentos humanos, que conheça as artimanhas do coração humano, né? E que conheça as regras do discernimento dos espíritos. Santo Inácio de Loyola é o grande mestre, né, dessas regras do discernimento dos espíritos. Ele conhece, tem que ter o discernimento para perceber, olha, isso aqui é a voz de Deus que está te conduzindo, ou então isso aqui é o tentador que está te levando, né, para o mau caminho. Um homem de discernimento que ajude o seu orientando a discernir, né? Então, além de ciência, discernimento. Terceiro, experiência. É importante que o diretor espiritual, ele mesmo, primeiro, tenha o seu diretor espiritual e que ele seja um homem de oração. Um padre que não reza, que não tem vida espiritual, né? Um padre que demonstra ter uma vida assim, sem devoção, sem espiritualidade, certamente não vai ser um bom diretor espiritual, né? Veja, não tem que ser um santo, não tem que ser um místico elevado, porque se for assim, tá difícil, porque é difícil encontrar, né, padres assim, com toda essa santidade. Mas pelo menos, né, basicamente essas 3 características é muito importante num diretor espiritual. Então, meus irmãos, está respondida a pergunta. Espero que você fique tranquilo agora, né? Se você achava que tinha que ter um diretor espiritual, mas percebe, bom, no momento eu não tenho disposição para rezar todo dia, eu não consigo, eu fico só com a oração do terço mesmo, a minha noveninha. Fica tranquilo, então não precisa de diretor espiritual, né? E se você está querendo avançar para águas mais profundas, está na hora de procurar um diretor espiritual, alguém que te acompanhe. Uma outra pergunta que muita gente faz: tem que ser padre? Tem que ser um sacerdote? Bom, tradicionalmente a igreja sempre orientou que, de preferência, fosse um sacerdote, diretor espiritual. Por quê? Primeiro, por causa da graça de Estado. Pela ordenação, o sacerdote ele é tornado um outro Cristo e um mestre de vida espiritual. Então, a graça de Estado, a graça sacramental, né, que o padre recebe, já tem, por exemplo, como característica pastorear as almas. Ser pastor, e ser pastor é ser um diretor espiritual. Mas hoje, né, após o Concílio Vaticano II, se abriram, né,
campos enormes para a direção espiritual entre leigos, que têm experiência, entre religiosos, religiosas, né? Então, hoje eu diria, não é obrigatório que seja um padre. Em alguns casos, não é possível encontrar um padre que tenha tempo ou que tenha essas 3 qualidades, basicamente, para ser um diretor espiritual. Então, se você conhece uma freira, um monge, ou mesmo um leigo, uma pessoa até casada, que tenha vida espiritual, que esteja buscando, que tenha experiência, que demonstre ter discernimento, que conheça a doutrina católica e tal, olha, por que não? Então, é possível, né? Alguém que tenha experiência possa também te conduzir. Mas é necessário ter prudência com isso, né? Muita prudência. Porque é um ministério realmente, né? E há que ter muito cuidado aí com quem você vai convidar para dirigir a sua alma. Existem muitas modinhas agora que não pode falar direção espiritual, que tem que ser acompanhante espiritual, que tem que ser não sei o quê. Bom, são modismos de linguagem, né? O que a igreja usa ainda hoje nos documentos oficiais é direção espiritual. Porque parece que há um medo de que a direção espiritual, né? O diretor espiritual é aquele que ele vai te dar a direção, né? Besteira, nunca foi assim na história da igreja, né? Os santos nunca foram assim. Os santos, eles é que trazem a matéria da conversa com o diretor espiritual, né? E o diretor espiritual, ele não força a barra, ele não é um ditador espiritual. Ele vai ajudar a entender qual direção seguir, mas não é ele que vai ditar a direção. A ideia é discernir o que o Espírito Santo quer que a gente... por onde o Espírito Santo quer nos encaminhar. Então não tenha medo dessa palavra diretor espiritual, da palavra direção, né? Porque não tem nada a ver com deixar sua mente ser controlada por outro. Isso é importante. Tem alguns movimentos, tem alguns grupos na igreja em que a gente vê isso. Gente, ninguém pode discernir por você. Preste atenção nisso, né? Às vezes a gente ouve pessoas falando: o fulano discerniu que a minha vocação é essa. Não existe isso, hein? Quem tem que discernir sobre a sua vida é você. Deus vai falar com você, na sua vida de oração. O diretor espiritual, ele não vai receber uma revelação para comunicar a você. Cai fora disso, que isso é furada, hein? Cai fora disso. Algumas pessoas aí fazendo isso, né? Eu quero namorar tal pessoa, mas eu estou aguardando que Deus vai falar com tal o irmão fulano, a irmã Beltrana, que vai revelar para mim. Cai fora disso. Deus não manda recado, querido. O que diz respeito à sua vida espiritual, Deus vai falar com você. Se você precisa de uma ajuda para entender, para ir discernindo, ótimo, diretor espiritual. Mas o discernimento não vem pronto para você, né? Não, Deus não dá esse discernimento para a sua vida a uma outra pessoa, para comunicar a você. Deus não precisa de carteiro, tá certo? Autonomia espiritual, liberdade espiritual, amparada, guiada, bem orientada, né? O Papa Francisco nos dá essa grande lição, principalmente na exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, a alegria do amor, quando ele fala de casais que estão numa situação irregular, casais em nova união. Ele diz, esses casais, né, que querem dar um passo a mais, não podem comungar e tudo mais, não podem receber absolvição porque estão em pecado objetivo, né? Eles devem procurar um diretor espiritual que vai ajudá-los, que vai acompanhá-los, primeiramente, que vai ajudá-los a discernir. E o Papa diz, o padre não pode substituir a consciência dos fiéis. Não é o padre que vai dizer, eu te autorizo, pode comungar, ou eu te proíbo, não pode comungar. Não existe isso. Esse discernimento cada um tem que fazer, né? O padre vai dizer qual é a doutrina da igreja, qual é a sanção da igreja. A igreja diz que isso pode, isso não pode. Mas se você está convencido de que é possível dar um passo além disso, então você tem que fazer um discernimento e o diretor espiritual não vai dar a resposta pronta para você. Assim também como você que está querendo saber se você é chamado a ser padre ou não. Não pense que você vai encontrar um padre
que vai ter uma bola de cristal e vai dizer assim: sua vocação é ser padre, sua vocação não é ser padre. Cai fora disso também, hein? Se tem alguém que está discernindo para você, você tem vocação, você não tem vocação, duvide. Duvide. Muitos santos ouviram isso. Não, pode ir embora, você não tem vocação para o sacerdócio. E procuraram outro seminário e foram ordenados, e foram grandes santos. Né? São vários santos. Né? Estou lembrando aqui agora de Santo Afonso, de Ligório, que fundou um instituto, né, a congregação dos redentoristas, a ordem redentorista, e depois ele mesmo foi mandado embora da ordem, né, por um tempo, porque um diretor espiritual disse que ele não tinha vocação. Né? Então, há que ter muito cuidado com isso. Cada um é responsável pela sua vida. Né? O diretor espiritual não vai substituir a sua consciência. Ele vai te ajudar a entender a vontade de Deus. É para isso que serve um diretor espiritual. Eu convido a evangelizar. Que Deus abençoe você.